Canal Além o Testemunho. O tema de hoje, Apocalipse, capítulo 10. Depois da vinheta. No vídeo anterior, vimos a respeito do movimento milerita, como se ocorreu, e hoje veremos que este movimento foi profetizado em Apocalipse capítulo 10. Agora o primeiro texto, em Apocalipse 11, o verso 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vejamos aqui, temos aqui a maquete do tabernáculo terrestre. Então nós notamos primeiro, o primeiro compartimento era o pátio, que circundava o santuário. Aí no santuário nós temos o primeiro compartimento, que é o santo, e em seguida nós temos o santíssimo. O texto aqui diz que foi dado uma cana, ou seja, um instrumento de medição, e o anjo disse assim, ó, levanta e mede o templo de Deus e o altar, ou seja, não meça o pátio, mas se entra pelo pátio. O primeiro compartimento é o pátio. Não, vai para o segundo e o terceiro, diz ali. O que isso significa? Se a entrada é pelo pátio, o pátio não é medido, significa que o pátio foi dado às nações, diz aqui. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses, por 1260 anos. Então, antes dos 1260 anos, que compreende o pátio, que será pisado pelas nações, não haverá o juízo investigativo. Será somente depois disso, que será no lugar santo e no lugar santíssimo. Agora, ele diz assim, levanta e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Este juízo é para o povo de Deus. Por que para o povo de Deus? Porque quando Adão pecou, a raça humana, toda ela, estava condenada à destruição, à morte eterna. Deus deu o substituto, que é Jesus. Quem aceitar a Jesus vai ter o direito de passar por um juízo, para ver se ele vai ser condenado ou não. Ele sai da condenação e agora ele tem o direito a um juízo investigativo. Esta é a tônica do Evangelho. Agora Apocalipse 10, os versos 1 e 2. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livro aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora o verso 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Também encontramos praticamente o mesmo evento em Daniel capítulo 12, o verso 7. E nos diz, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso seria para um tempo e tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então nós notamos que é o mesmo evento, só que em Daniel nós temos o homem vestido de linho, que é Jesus, e ele está sobre o rio. Jesus está sobre o rio. E ele fala, ó, essa profecia não é para agora, é para depois dos 1260 anos, porque fala depois de um tempo e metade de um tempo. Quando chega em Apocalipse, o capítulo 10, os versos 1, 2 e vai até o verso 6, a gente percebe que Jesus já não está mais somente por sobre o rio, mas ele está com um pé na água e o outro na terra. Sim. Isso significa que chegou o momento do cumprimento profético, do que ele havia dito lá em Daniel, e os seus pés, um na água e outro na terra, é porque agora esta pregação vai para o mundo todo. Todo mundo vai ouvir a respeito desta pregação. E nos dois textos, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, diz que este ser levantou suas mãos e jurou por aquele que vive eternamente. E o outro texto diz que ele jurou pelo Criador, que criou o que há na terra, que criou o que há no mar e o que há no céu. Pelo Criador. Este ser aqui que jurou pelo Criador só pode ser também Criador, que é Cristo. Esse é Jesus. Agora vejamos por que este ser que aparece em Apocalipse 10 é Cristo. Diz assim,
que por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Aonde encontramos esses mesmos elementos? Ezequiel, capítulo 1, o verso 27 ao 28 nos diz: E vi como a cor de âmbar. Isto, Ezequiel falando a respeito de uma visão que ele teve do Senhor. E vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Encontramos os mesmos elementos. Diz que tinha aparência de fogo, justamente a parte de cima e a de baixo. E Apocalipse 10, falando desse anjo forte, tinha seus pés como colunas de fogo. Diz também que tinha o seu rosto como o sol. E Ezequiel nos diz que ele tinha um resplendor ao redor dele. E esse resplendor também tinha um aspecto do arco-íris. É o mesmo que diz em Apocalipse 10, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Então este ser aqui é Jesus, em todo o Antigo Testamento. E no Novo, Jesus sempre aparece. Óbvio que não com o nome de Jesus, pois isso ele aparece depois da encarnação. Assim ele recebe o nome de Jesus. Mas antes, esse mesmo ser aparecia com outros nomes. Mas é Cristo Jesus. Sim. Em Apocalipse 10, verso 1, diz assim: E tinha na sua mão um livrinho aberto. Agora, o que seria esse livrinho aberto? Se ele está aberto agora, é que antes ele estava fechado, selado. Aonde encontramos um livro que estava selado? Daniel, capítulo 12, o verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então significa que até o fim do tempo o livrinho estaria fechado. Mas agora o livrinho aparece aberto, porque chegou o momento do cumprimento profético. Jesus abriu. Agora Daniel capítulo 12, o verso 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E agora Daniel 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então a visão estaria fechada porque era para dias muito distantes. E lá diz que sela as palavras, porque só se cumpriria aquelas palavras no tempo do fim. E temos em Apocalipse que diz, depois de um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, depois dos 1260 anos. Então o tempo do fim é depois dos 1260 anos, que isso cumpre de 538 até 1798. De 1798 para cá nós estamos no tempo do fim. E agora, depois do tempo do fim, depois de 1798, começaria o juízo investigativo, que nós já descobrimos, através de Daniel capítulo 8, verso 14, das 2.300 tardes e manhãs, que começou em 1844. Uma coisa interessante é que Apocalipse 10 vai falar justamente deste período aqui, da pregação do juízo. E essa pregação foi feita na época por Guilherme Miller, de 1831 até 1844. E vemos que essa pregação a respeito da profecia dos 2.300 anos foi pregada com ênfase no movimento millerita, por Miller. Então Apocalipse 10 está falando a respeito de Miller, do movimento millerita. Agora não termina por aí. Apocalipse 10, o verso 8 e 10 nos diz: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: Vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E o que isto significava? Vemos que a mensagem da breve volta de Jesus em 1844 era o cumprimento da profecia de Apocalipse 10. O livrinho era o livro de Daniel, mais especialmente a profecia dos 2.300 anos.
Era doce, pois a mensagem era a respeito da volta de Jesus. Porém, se tornou amargo. O evento tão esperado não aconteceu. Pois é, o texto diz assim que na sua boca será doce como o mel. Uma pregação muito boa, a volta de Jesus. Todo cristão espera por isso. Mas no ventre se tornaria amargoso. O que significa? Quando é que nós comemos alguma coisa que torna o nosso ventre amargoso? Ou seja, fermentou, deu azia. Quando é que isso acontece? Quando nós misturamos um alimento salgado com o doce. Gera álcool e dá a fermentação, dá azia. Foi o que ocorreu com a mensagem de Miller. Ele misturou os eventos da volta de Jesus com o juízo. Não caiu bem, não bateu bem. Aí não cumpriu-se a profecia. Então, nós temos o cumprimento profético da data perfeita. Em 1844 ocorreu alguma coisa, mas não foi a volta de Jesus como ele pregava. O que poderia ter sido então? O que Apocalipse já mencionava. O juízo, meça. Pegue a vara aqui, a cana, e meça o templo e os adoradores. O que cumpriu isso ali foi o juízo investigativo. Começa ali, em 1844, o juízo investigativo. E aqui vemos que tanto a mensagem de Miller como o desapontamento foi predito em Apocalipse 10. Agora Apocalipse 10, verso 11, nos diz: E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O que significa isto? Isso aqui está dando um toque para Miller, não é minha volta. Porque você não vai falar somente sobre isto. Você ainda vai profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Se fosse a volta de Jesus, ele não poderia profetizar outra vez. Significa que a mensagem realmente que ele estava apresentando estava errada. A interpretação estava errada. Agora surge o movimento adventista do sétimo dia. Este movimento cumpre justamente esta parte da profecia. Hoje nós continuamos a mesma pregação de Guilherme Miller, só que no contexto correto, do juízo investigativo. E hoje nós profetizamos outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Tanto é que nós pegamos a mesma profecia de Miller e fizemos a sua reedição. Não mais falando sobre a volta de Jesus, mas falando sobre o juízo investigativo, ou seja, a mesma pregação sendo pregada outra vez. Pois em Apocalipse 14 encontramos as 3 mensagens angélicas. Esta é a nossa pregação adventista. E a primeira mensagem angélica é: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. A mesma expressão de Apocalipse 10, verso 11. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a mensagem aqui é temer a Deus, ou seja, observar os mandamentos de Deus, dai-lhe glória, dai glória em tudo em que fazemos, e a hora do seu juízo chegou. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Agora, por que teve que haver justamente um erro na interpretação profética de Miller e o desapontamento, como estava predito em Apocalipse 10? Vemos que o desapontamento de 1844 não foi o único que ocorreu no mundo cristão. Vemos que na época dos apóstolos, eles também tiveram o mesmo experimento, o mesmo desapontamento. Os judeus, que os apóstolos eram judeus, acreditavam na vinda do Messias como um rei com poder e glória, que viria para destruir os romanos e governar sobre as nações. Porém, quando Cristo veio humilde, passou pela morte, foi sepultado, ou seja, não era nada do que eles esperavam, não era nada do que estava sendo pregado a respeito do Messias. Por isso que na morte de Cristo eles estavam desapontados, não sabiam para onde ir, estavam com medo, estavam tristes. Este foi o primeiro desapontamento da igreja cristã. E depois, quando Cristo ressuscitou, foi até eles e mostrou que as profecias apontavam justamente para esses eventos da morte e ressurreição de Cristo, do Messias. Foi após a ressurreição de Cristo, que os apóstolos compreenderam as profecias a respeito do Messias. Compreenderam que aquele entendimento que eles tinham
de um Messias triunfante, já reinante em Israel, não estava de acordo com o Antigo Testamento. Então, para 1844, as igrejas protestantes ensinavam a respeito do juízo e da volta de Cristo como o mesmo evento. Todos ensinavam desta forma. Por isso, Miller faz a pregação das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, apontando para 1844 como a vinda de Cristo. Pois era o mesmo evento do juízo para ele. Deus queria corrigir este erro. Quando há o desapontamento porque Cristo não veio, Miller volta para a Igreja Batista e os que continuavam a crer na mensagem foram investigar qual era o erro. Onde é que estava o erro? Não estava no cálculo profético, mas estava na sua interpretação. Quando voltaram para a Bíblia, perceberam que a Bíblia não falava sobre a volta de Jesus em 1844, mas sim do juízo investigativo que estava a começar. E agora o erro fora corrigido. Mas infelizmente as igrejas protestantes não aceitaram corrigir o erro, assim como Israel não aceitou corrigir o erro das profecias que apontavam para Cristo. Por isso foi levantado o movimento adventista do sétimo dia, para acabar com o erro teológico a respeito do juízo. Então vemos que Apocalipse 10 mostra justamente o movimento milerita, com a pregação da profecia de Daniel 8, os 2.300 anos. Também revela que haveria um desapontamento, que aquela mensagem da volta de Cristo se tornaria amargo, o evento não ocorreu, mas que, depois disso, deveriam ainda profetizar, agora corretamente, a respeito do juízo e da volta de Cristo. Então o que nós percebemos é que Guilherme Miller foi chamado para ser o último reformador, para reformar as igrejas protestantes, mas elas não quiseram. Dele surgiu o movimento adventista do sétimo dia, que compreendeu a mensagem, depois de uma vasta compreensão e estudo da Bíblia, e aí passaram a acreditar no juízo investigativo e corrigiram o erro. Primeiro veio o juízo investigativo, depois a volta de Cristo. Então, o final da reforma protestante, com Guilherme Miller, que é o último reformador, é que gera a Igreja Adventista do sétimo dia. Então, nós somos o resultado direto da reforma protestante. O último movimento se deu com a Igreja Adventista do sétimo dia. E no próximo vídeo, veremos a respeito do juízo que é pregado nas igrejas protestantes e o juízo que é ensinado na Bíblia. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém. Amém.